Havendo quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, de 19 de maio de 2015, dando as boas-vindas a todos os que se fazem presentes. Então, antes de iniciarmos a presente sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, pela ordem, faz uns 15 dias, estive na Câmara de Vereadores de Xaxim, prestando lá as informações e falando sobre a situação da segurança pública, e pude acompanhar a sessão lá, a forma como eles dirigem os trabalhos, e nessa parte me chamou a atenção, e depois ainda em conversas posteriores lá com o presidente Sorgato, para a vossa apreciação, a sugestão que irei dar, como nós não tivemos acesso ou não lemos a ata antes da sessão, eles têm uma praxe lá do secretário, antes de ser colocado em votação, lê na íntegra a ata, né? E aí abre a oportunidade, né, para discutir a ata. Não falei isso, não foi bem assim, ou porque uma ata depois de aprovada, né? Então, para a vossa apreciação, sugiro que seja adotada a prática semelhante, justamente para uma ata é um documento importantíssimo da sessão, que ela seja lida na íntegra. Não vou dizer que vai perder 2, 3 minutos, vamos ganhar, porque não. Todo mundo está com a última sessão fresca ainda e pode acompanhar se a nossa secretária colocou tudo, ou faltou, ou foi em acréscimo. Então, fica essa sugestão para a próxima sessão, antes de votarmos a ata, que ela seja lida. Que vossa... Só para esclarecer, de acordo com o nosso próprio regimento, nós temos que fazer a votação já na abertura. E a ata ela já está disponível no site, então, gravado e já redigida. Então, tem acesso a todos os vereadores, e se houver alguma divergência, já pode ser feita no momento da votação. Não, disso eu fui presidente, eu sei, presidente, mas não seria um excesso que muitas vezes na correria do dia a dia acabamos não lendo ou acaba passando batido, mas fica para a vossa apreciação, né? E eu, como primeiro secretário, não iria me cansar, né, de ler as atas, justamente para a própria população que está em casa, né, ter essa ciência. Perfeito. O vereador gostaria de fazer ou senão? Só para concluir, foi uma ideia, acho que para aprimorar, né, e dar mais transparência ainda, embora a ata já esteja publicada, já esteja à disposição dos vereadores da comunidade, aqui ao vivo na TV Câmara a gente fazer a leitura e eventualmente corrigir alguma distorção que dificilmente tem. Faço aqui elogio ao nosso secretário, mas penso que é uma ideia a pelo menos ser avaliada. Perfeito, perfeito. Então, vamos fazer essa avaliação, eventualmente uma decisão colegiada, até para não demonstrar autoritarismo nosso, e queremos a complacência de todos para decidirmos o que for mais proveitoso e para os andamentos do trabalho aqui em sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante no expediente de hoje. Pauta do dia 19 de maio de 2015, sessão ordinária. Expediente. Projeto de Lei AJG 021/2015, que altera a redação do preâmbulo, bem como dos artigos 3º e 4º da Lei AM 2664 e da outras providências. Correspondências recebidas do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Social, entidade APP, Escola de Educação Básica Paris Filho Farrapo, programa PDDE, Educação Integral, valor R$ 26.232,23, do deputado estadual Ricardo Guide, encaminhando cópia do ofício que ele destinou ao DEINFRA para atender o pedido feito através da indicação desta Casa, número 35/2015, de autoria do vereador Wilson Martins, que solicitava a revitalização da SC 480 e contorno viário oeste em todo o trecho que passa pelo município de Xanxerê. De Xanxerê a Bom Jesus e Xanxerê a Chavantina, bem como o contorno viário oeste, que liga a SC 480 à BR 282, do posto Colpânia ao Parque Rovílio Bortoluzzi.
Da Prefeitura Municipal de Xanxerê, respondendo à indicação 61/2015 dos vereadores Adenilson Biazuz e José Alves de Quadra, que solicitava que a Prefeitura Municipal, junto com o Conselho Municipal de Trânsito, estudasse a construção de uma lombada física na rua Albino Guinzelli, ou uma rotatória entre as ruas Albino Guinzelli e José Aviloff, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. O pedido foi encaminhado ao Conselho Municipal de Trânsito. Da Prefeitura Municipal de Xanxerê, respondendo à indicação 63/2015 do vereador Adriano Martini, para que a Prefeitura estudasse a possibilidade de incluir um espaço no cartão do estacionamento rotativo para que fosse colocada a placa do veículo, bem como estudasse a possibilidade de se fornecer cartões de 15 minutos de tolerância. Foi informado que, com a utilização do parquímetro, previsto para ser instalado em junho deste ano, esses problemas estarão todos sanados. Requerimento número 7/2015 do vereador Wilson Martins. Indicações. Número 66/2015 do vereador Wilson Martins. Indicação 67/2015 do vereador Wilson Martins. 68/2015 do vereador Wilson Martins. 69/2015 do vereador Wilson Martins. 71/2015 do vereador Fernando Calfa. 72/2015 do vereador Adriano Martini. Projetos em redação final. Projeto de lei AJG, número 3.736/2015. Lei número AJG 3.737/2015, lei número AJG 3.738/2015. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número 002/2015, projeto de lei número AJG 018/2015, projeto de lei AJG 019/2015 e projeto de lei AJG 020/2015. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Fim a leitura da matéria constante. Abrimos, então, o período da palavra livre, pelo tempo regimental de 10 minutos para cada orador, a iniciar pela bancada do PSD. Bancada do PT. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Nosso cumprimento especial a todo o público que nos acompanha nessa noite. O Jonas, assessor do deputado Pedro Guizai, obrigado pela presença. O companheiro Tiago, Margângela também, nossos companheiros militantes do partido que estão presentes nessa noite, os funcionários dessa casa, a imprensa que nos acompanha e também os amigos, familiares que, através do TV Câmara, nos dão a honra de acompanhar os trabalhos nessa noite. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, hoje, 19 de maio de 2015, entra para a história o oeste do nosso estado de Santa Catarina. Porque hoje, vereadora Ivone, foi anunciado através da portaria ministerial número 368, foi anunciado aí o curso de medicina na Universidade Federal Fronteira Sul, em Chapecó. Abrindo aí 40 vagas para que as pessoas, para que os jovens estudantes da nossa região tenham mais essa oportunidade de poder ingressar nesse importante curso que já vem sendo trabalhado e ampliado nacionalmente através da política que foi criada já há alguns anos pelo governo federal, de estender e interiorizar a educação, o ensino superior e especialmente esses cursos importantes para o interior do Brasil. Já a conquista, senhores vereadores, a conquista da Universidade Federal no Oeste Catarinense já entra para a história. E agora vem também mais esse curso para brindar essa importante conquista, e na data de hoje, 19 de maio de 2015, vai entrar para a história. Curso de medicina esse, que já vai começar, vereador Té, no segundo semestre, as aulas iniciarão já no segundo semestre, através da seleção, pelo Sistema de Seleção Unificado, o SISU, que também é implementado pelo governo federal, pelo Ministério da Educação. Então, são 40 vagas, onde filhos de trabalhadores, filhos de agricultores terão a oportunidade de estudar de graça, de cursar a faculdade, o ensino superior e se formar doutor. Porque por muitos anos nós vivemos e quem só poderia fazer esse tipo de curso, como é o caso da medicina, tão competitivo, tão disputado, tão procurado, eram pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco maior, vereadora Cirlei, que poderiam ir até as capitais do estado ou para as cidades do Rio Grande do Sul e poder se manter para poder fazer o curso, se dedicar integralmente. Filhos de trabalhadores não teriam essa oportunidade, ou poucos tiveram essa oportunidade. Mas que agora aqui em Chapecó, com essas 40 vagas,
se muda a realidade e a história do oeste de Santa Catarina no que se trata a questão do curso de medicina. Sabemos que já existem outras universidades, como é o caso da UNESC em Joaçaba e da UNO Chapecó também, mas são entidades privadas que são cobrados esses cursos. E que agora a Universidade Federal Fronteira Sul apresenta essa forma diferenciada e atendendo principalmente as pessoas mais necessitadas, que terão, mais uma vez, aqui, repito, a oportunidade de poder se formar doutores e poder também ajudar, de outro modo, também a questão da saúde na nossa região. Porque para poder fazer todo esse processo, desde 2013, os técnicos do Ministério da Educação, os parlamentares da nossa região, especialmente o deputado Pedro Guizai, que também interferiu muito nessa conquista, as entidades e a própria Universidade Federal Fronteira Sul se envolveram, criaram comissões. O próprio Hospital Regional Oeste de Chapecó também se envolveu e teve que se adequar, criando aí 3 residências médicas para poder receber o curso de medicina em Chapecó. A residência médica de cirurgia geral, a de ginecologia e obstetrícia e a de clínica médica. Tudo isso teve que ser feito através de uma comissão formada, também criado um núcleo docente, sendo feito concurso com alguns professores para iniciar esse processo desde 2013. Então demorou 2 anos até que esse processo fosse concluído e que agora, nesse ano, teve, na data de hoje, a publicação da portaria que aí criou as vagas de medicina, as 40 vagas de medicina na Universidade Federal Fronteira Sul. Além disso, inúmeros contatos, inúmeros convênios, vereador Biazuz, estão sendo realizados com as unidades de saúde de toda a região, hospitais, para fazer com que os estudantes que ingressarão nesse curso de medicina possam também, através de experiências diferenciadas em cada realidade, em cada cidade, também aprimorar seu conhecimento e auxiliar nesse processo de aprendizado da questão da medicina na nossa região. Vereador Biazuz. Obrigado, vereador. Boa noite a todos. Eu gostaria de corroborar vossas palavras e agradecer a essa iniciativa, a esse trabalho feito pelo governo federal, porque há muito tempo nós discutimos a questão da saúde no Brasil. E a saúde passa necessariamente pela figura dos médicos, os médicos que são tão importantes para que o sistema possa funcionar. Então, essa iniciativa do governo federal em trazer mais um curso de medicina aqui para a nossa região, realmente dá um passo significativo para que nós tenhamos uma melhora nessa área. Eu já comentava que não entendia o porquê, vereadora Cirlei, que, por exemplo, na área do direito se permitisse que tantas faculdades se abrissem Brasil afora e não existisse o mesmo procedimento em relação à área médica, que, para mim, é do mesmo nível de importância ou até mais importante que as carreiras jurídicas. Então, não entendia esse descritério do governo federal. Então, parece-me que agora o governo federal está incentivando que mais cursos sejam implementados no Brasil, até porque a medicina, todos nós sabemos que o sucesso dela depende muito do conhecimento ou da relação de confiança entre pacientes e médicos. E, nesse aspecto, então, a questão cultural é muito importante. Então, por isso que médicos brasileiros são, obviamente, mais importantes do que estrangeiros. E aí vem a minha crítica de que esse sistema, embora do programa Mais Médicos seja paliativo, mas ele não pode durar a vida toda. Então, o governo federal dá mostras de que está agindo muito fortemente nesse sentido. Mas não podemos nos esquecer, vereador Adriano, e já fica a dica, de que o governo federal também pense no plano de carreira para os médicos. E esse plano de carreira pode prever que esses médicos que acessam a universidade pública possam depois, num determinado tempo, trabalhar em prol do poder público. Claro, com salários dignos, com salários decentes, mas que possam dar a sua contrapartida também no setor público e não só no setor privado. Então, de qualquer sorte, parabéns para o governo federal, parabéns para o deputado Pedro Guizai, para o ex-deputado Cláudio Vinhati, que tenho certeza que trabalharam muito para que isso se transformasse em realidade. Então, tem o nosso reconhecimento e o nosso apreço. Obrigado pela parte, senhor vereador.
Com certeza, é uma conquista histórica, né, que nós temos essa consciência, vereador, na nossa região, e com certeza nosso reconhecimento nesse momento é importante, né. Quando temos de criticar e cobrar algumas questões, nós cobramos, mas nesse momento é importante reconhecer. E aqui, senhor presidente, eu faço aqui uma moção de congratulações também ao Ministério da Educação, ao Governo Federal, né, ao Ministério da Saúde, por ter pensado e por ter colocado na estratégia nacional dessa política o nosso oeste catarinense na questão da medicina, abrindo essas 40 vagas do curso de medicina. Também que seja levado ao conhecimento do deputado Pedro Guizai e também do ex-deputado e hoje presidente do PT, Cláudio Vinhati, que também auxiliaram muito no início desses trabalhos. Então, é uma conquista histórica, não poderia deixar, senhores vereadores, essa noite de registrar esse importante fato. Também, não menos importante, na última sexta-feira, os colegas vereadores também puderam acompanhar, e vou falar aqui em breves palavras também, a comissão externa, criada pelos parlamentares catarinenses, né, de apoio a Xanxerê e Ponte Serrada, estiveram nessa casa, ouvindo a comunidade, ouvindo as entidades, ouvindo o poder público municipal, no intuito, né, de aproximar, né, as cobranças, aproximar os trabalhos e também sugerir algumas alternativas e buscar alternativas junto ao Congresso Nacional e ao Governo Federal para também atender e dar agilidade no processo aqui de atendimento das famílias de Xanxerê. Então, uma importante iniciativa, o deputado João Rodrigues, presidente, e o deputado Pedro Guizai como relatores, os demais deputados também estiveram presentes, têm essa missão e esse papel agora de poder fazer essa ligação, esse meio de campo com o poder público municipal, né, com nós vereadores, com essa casa que foi escolhida para ser a sede desse debate, desse espaço, senhor presidente, porque também é importante ouvir a comunidade e foi o que aconteceu. Então, agora nós esperamos aí que realmente dê frutos, dê resultados, os 6 pontos que foram tirados como indicativos naquela oportunidade, que realmente venham as liberações, as notícias boas que nós tanto esperamos para poder anunciar para a comunidade xanxerense no que diz respeito à reconstrução, principalmente das casas, das empresas e o atendimento das famílias xanxerenses na questão do tornado. Então, estaremos aí atentos, acompanhando o trabalho, né, também dessa comissão externa, estando junto também para poder levar as necessidades que assim surgirem da comunidade xanxerense para o Parlamento, para o Congresso Nacional, junto ao Governo Federal. No mais, quero agradecer a presença de todos vocês, desejar a todos uma boa sessão e uma boa noite. Com a palavra, a bancada do PSDB. Com a palavra, a bancada do PMDB. Cumprimento inicialmente o presidente dessa casa, o vereador Wilson Martins, os demais colegas vereadores, vereadoras, os funcionários desta casa, o público que nos assiste aqui nesta plenária e também pela TV Câmara. Num primeiro momento, vereador Té, eu gostaria de dizer a todos os senhores que há pouco participamos de um evento no qual houve o anúncio de mais uma empresa vinda aqui para a nossa cidade, uma empresa que atua no ramo de isopor, e é uma empresa muito sólida que já atua há muitos anos no Paraná e que pretende vir aqui para o nosso município e expandir seus negócios. Então, nesse momento, eu gostaria de homenagear um secretário que, na minha opinião, está fazendo a grande diferença em relação às coisas boas que estão acontecendo no nosso município. E o próprio nome dele já é sugestivo de que ele é craque, que é o nosso secretário Neymar, blusa amarela, que inegavelmente tem se destacado e tem feito a diferença. Nós, até pouco tempo atrás, antes do tornado, vínhamos tendo um momento muito auspicioso, um momento muito positivo na área do desenvolvimento econômico. Muitos empreendimentos estão se instalando ou estão se ampliando aqui na nossa cidade, a exemplo da Flex, que já é uma realidade, a Aurora, a Conab, que recentemente nos garantiu que virá para cá, dentre outras tantas empresas que estão se instalando ou estão ampliando seus negócios.
E não é à toa, não é por acaso que essa política vem dando certo. E vem dando certo porque a administração teve a competência de colocar lá uma pessoa que realmente conhece a área. Uma pessoa que passa credibilidade, que sabe como negociar, que é um executivo renomado também na iniciativa privada, enfim, uma pessoa que, do nada, se transformou num grande executivo e hoje num grande empresário e que, consequentemente, está sensibilizando, está usando o seu conhecimento para trazer novos empreendimentos aqui para a nossa cidade. Então, eu gostaria de parabenizar a administração na pessoa do secretário Neymar Blusa Amarela e fazer aqui uma moção de homenagem. Eu acho que é o mínimo que nós devemos fazer. O Neymar, antes de trabalhar no poder público, tinha um salário, no mínimo, 3 vezes maior do que ele recebe hoje e deixou de trabalhar na iniciativa privada por um sonho que é de tornar o nosso município um município bastante desenvolvido na área econômica, vereador Filap, porque nós sabemos que, se não tiver o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e humano também não acontece. E é mais uma prova, nobres colegas, de que nós não podemos parar. O tornado aconteceu, as consequências dele, todos nós sabemos, mas se não houver trabalho, se não houver dinamismo, se nós não pensarmos positivo e não pensarmos para frente, o nosso município e as próprias famílias atingidas, vereador Wilson, não vão receber o atendimento devido. E já pegando o gancho do que falou o deputado Jorginho Melo, eu lembro que o vereador Calfas falou e teve a coragem de falar aqui nesta tribuna de que, infelizmente, muito pouco dinheiro público, vereador Calfas, será destinado diretamente para as famílias atingidas. Essa que é a grande realidade. Vereador, não é que muito pouco. Não, quem perdeu, isso a gente tem que ter, isso ficou claro, quem estava na reunião aqui. Ó. Quem não vai conquistar a Casa da Defesa Civil não vai ganhar nada, vai ganhar uma miserinha, vereador Ivone, uma miserinha. Um cartão de 5, 10 mil reais no máximo. E vai receber as doações de quem? Das empresas que o Brasil inteiro mandou. Quem tinha uma casa, que nem o cidadão que usou a palavra 350 mil reais, que valia a casa, com a mobília, não vai ganhar outra casa, vereador João Paulo. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Então, a população tem que estar ciente disso e não foi só o deputado Jorginho Melo que falou. Outros aqui. Ex-governador, ex-senador da República, que passou várias tragédias, falou, nós não podemos vender e iludir o povo. Então, acho que foi, não utilizei a palavra, mas estou ocupando o vosso espaço, o ponto alto do encontro, acho que histórico, né? 7 deputados federais nessa casa, foi o quê? Que quem perdeu a casa e não se enquadra dos projetos sociais da Casa da Defesa Civil, hoje não existe nem brecha legislativa para receber isso. Foi ventilada medida provisória, foi ventilada algumas excepcionalidades, que eu, infelizmente, não acredito que vai acontecer. Pois não, vereador. Obrigado, vereador, pela parte, né, só para contribuir em 2 aspectos. Reforçando o que já foi dito pelo vereador Fernando, e todos que estavam presentes puderam constatar naquela audiência pública que nós temos que ter noção justamente dos limites, inclusive dos nossos pronunciamentos, para não cairmos no descrédito. Então, essa limitação que existe do governo federal, existe no governo do Estado e existe no governo municipal. Então, apesar da boa vontade de todos em ajudar, em colaborar, em contribuir, nós temos essas limitações legais, morais, enfim, vários impeditivos que vão dificultar. E tenho certeza que nós temos que dar ênfase ainda mais na questão das doações voluntárias, porque essas não vão ter nenhuma regra, nenhuma limitação. Então, até como título de sugestão, a gente deva encampar alguma coisa nesse sentido para ajudar na reconstrução dos lares que foram atingidos. No segundo momento, no mesmo discurso do vereador Adriano, dizer que a região aqui, na nossa região oeste, ela tem sido contemplada aí com uma série de investimentos, se não é por acaso, porque aqui tem muito potencial.
Certamente o curso de medicina vai engrandecer ainda mais, vai trazer enormes possibilidades aí de investimentos, né, para a questão da especialização, para a questão do desenvolvimento local. Isso é fundamental. Inclusive, nós já temos alguns anúncios para Xanxerê mesmo. Me parece que já está sendo estudado aí a implementação de um curso de engenharia mecânica, também federal, também gratuito. Até nós vamos ter uma instituição que já se inscreveu aí para usar a tribuna na próxima sessão, já deve antecipar alguma coisa nesse sentido, e isso é fundamental para o crescimento da cidade, a capacitação, nós tornarmos atrativo o município, pela qualidade da nossa mão de obra, pela potencialidade do nosso povo. Seria esse o... Obrigado pela parte dos colegas vereadores. Então, retomando, que bom que nós temos pessoas que falam a verdade, que não iludem o povo, porque nesse momento de tamanha dificuldade, nós não podemos criar falsas expectativas. Mas é claro que também não podemos disseminar uma situação pessimista. Eu acho que todas as autoridades envolvidas nessa questão, a exemplo de todos os deputados que vieram aqui, estão engajados para que o máximo de recursos possível seja destinado aqui para o nosso município, em benefício daquelas famílias. Então, de um modo geral, o que nós precisamos aqui na nossa cidade é otimismo e trabalho. Não podemos concordar com a postura, principalmente de líderes políticos, que tentam disseminar o caos, que tentam disseminar a ideia de que nada mais pode ser feito. Se esse empresário que hoje anunciou a vinda dessa empresa para Xanxerê tivesse escutado isso, talvez não teria vindo. Eu não acredito, jamais alguém vai me convencer de que, demonstrando pessimismo, de que plantando uma ideia de que Xanxerê não pode mais, aí a situação realmente fica difícil. Nós só vamos sair dessa crise que é causada pela natureza se nós nos unirmos, se nós decidirmos em conjunto, se nós chamarmos todas as forças vivas da sociedade para decidir. Pois não, vereador, mais uma parte. Me desculpe interromper seu raciocínio, mas só para contribuir e tornar público, quem esteve lá pode acompanhar quais os motivos que levaram aqueles empreendedores a escolher Xanxerê. Dentre eles, é de se destacar a questão da localização geográfica do município e, principalmente, os índices favoráveis que o município apresentava. IDH, alfabetização, qualidade de vida, a qualificação da mão de obra. Então, esses índices, que poucos são divulgados internamente aqui para a nossa realidade, mas é o que torna atrativo o nosso município, não é o ser caminho de tornado aqui que vai agradar ou desagradar eventualmente os investidores. Com certeza. Então, esse é um aspecto que nós devemos colocar em relevo, e dentro desse contexto, eu gostaria de comunicar a todos, que recentemente até falei com o vereador Calvas, e na próxima sexta-feira, às 18 horas, nós estaremos organizando uma reunião da comissão que foi constituída na última audiência pública para nós discutirmos uma alternativa à não realização da FEME no ano que vem. Então, a sociedade toda, depois daquela audiência, nos colocou que quer participar dessas discussões. Nós levaremos algumas ideias, vamos debater o assunto e, consequentemente, nós vamos decidir em conjunto qual a melhor alternativa. E, para finalizar, eu gostaria de parabenizar a postura do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, que é do meu partido. Já o critiquei em algumas situações, mas quero enaltecê-lo nesse momento porque vejo que é um político que está agindo de forma destemida para colocar em votação a reforma política. E, pelo que eu vi, ele já anunciou que, se na semana que vem a comissão especialmente nomeada para debater o assunto não deliberar, ele vai avocar o projeto e vai colocar em votação no plenário. Então, tenho certeza, pois não, vereadora? Só para deixar bem claro, a reunião de sexta-feira, você diz horário e local. Vai ser na Câmara novamente? Você convidou, mas não disse horário nem local. Ótimo. 18 horas, eu não falei horário? Então, 18 horas, né, vereador Calfas? E, em princípio, será na sede da SIX.
falei com o presidente atual, Oscar Martarello, que colocou à disposição a sede, que é um local bem apropriado para esse tipo de evento, e se por acaso não der para ser lá, aí nós faremos aqui na sede da Câmara, mas nós vamos comunicar em conjunto e pedimos já a atenção da Secretaria da Casa que faça os convites em relação àquelas pessoas que se prontificaram a fazer parte da comissão. Então, ela já está oficialmente marcada para sexta-feira, às 18 horas. O local, em seguida, a gente vai definir e vai comunicar a todos que têm interesse em participar. Então, finalizando o meu pronunciamento, digo a todos os senhores que vejo na figura hoje do presidente da Câmara, dos deputados, um político, o vereador Filap, que realmente está fazendo jus ao cargo que ele ocupa. Porque se nós não votarmos a reforma política, se não houver uma reforma do sistema atual, todos os demais problemas que circundam no contexto da gestão pública não serão resolvidos, na minha opinião. Então, quero aqui parabenizá-lo e dizer que, neste momento, me sinto representado por ele. E lembrando a todos que fiz uma moção, então, ao secretário Neymar Brus Amarela pelo trabalho que vem realizando com a entrega de placa em sessão futura a ser realizada aqui na Câmara de Vereadores. Seria isso. Obrigado. Obrigado. Ainda com o PMDB. A palavra está com a bancada do PP. A palavra está com a bancada do PPS. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimentar a todos os nossos vereadores. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimentar todos os vereadores, as nossas vereadoras. Tá. Gostaria, então, de começar pelo fim, né? Como disse o Biasus, em relação à vinda de novas empresas. Sem sombra de dúvida, esse foi um assunto que nós, desde as primeiras sessões aqui, a gente sempre buscou levantar esse tema, sem sombra de dúvida, que é fundamental que a prefeitura, que não é ela que vai fazer o empreendimento, mas tem que ter a altivez de justamente buscar atrair para a nossa cidade essas novas empresas. Pois é ela a fonte de geradora de riqueza, é ela que vai distribuir empregos, é ela que vai fazer com que as pessoas que aqui vivem vão ter uma melhor qualidade de vida, que também com isso aumenta a sua arrecadação, que aumenta a sua qualidade de vida da própria população, uma vez com que a própria administração, com mais recursos, aplica no coletivo da sociedade xanxerense. Então, dando os parabéns ao secretário Brus Amarello, por mais essa empresa que realmente esperamos que se concretize, que venha para a nossa cidade, né? E, sem dúvida nenhuma, estamos de portas abertas para que outras empresas possam aqui vir. Sem sombra de dúvida, acho que é um secretário que se destaca dentro do secretariado da administração e, sem dúvida nenhuma, uma pessoa fundamental para atrair o segmento produtivo para a nossa região. Em relação à reunião de sexta-feira, também gostaria de agradecer aqui o presidente por ter colocado o espaço à disposição dos nossos deputados. E, como vocês viram aqui, há divergências entre os próprios deputados. Há deputados que acreditam que algo realmente possa acontecer, possa vir recursos, que possa realmente esses recursos chegar na ponta, que é a população atingida, e há outros deputados simplesmente desencantados já com situações anteriores, né? Eu acho que foi uma colocação brilhante do Maldaner, né, em dizer, eu estou esperando os recursos lá para Maravilha desde 84. Né? Acho que o Maldaner foi muito realista até na situação. Mesmo que o deputado Amin falou, mesmo como o Jorginho falou, mas o Maldaner por ter vivenciado na cidade dele algo parecido conosco em 84. E ele dizer, os moradores de lá estão até hoje esperando que cheguem os recursos, sejam eles do governo federal ou do governo estadual. Então, realmente, na maior parte das vezes, vai ter que ser nós mesmos que vamos ter que buscar esses auxílios, ajudar a população aqui xanxerense. E como que vamos ajudar? Tem várias formas, né? Hoje, sem sombra de dúvida, a grande questão é a das moradias, né? Já foi colocado aqui, já foi discutido, a Defesa Civil tem um plano. Como vocês viram pelo jornal, grande parte das famílias não vai aceitar essas casas da Defesa Civil. Ninguém vai querer sair de uma casa de 100, 150 metros, uma casa de 39 metros. Né? A grande maioria
demonstrou que não tem esse interesse. Então, talvez fosse de outras formas. Já que a Defesa Civil vai ter que gastar esse recurso, que em média são 80 moradias e vai gastar 4 milhões, são 50 mil cada moradia, por que não uma outra forma de incentivar essas pessoas que já têm o seu terreno e liberar esses 50 mil reais para que elas construíssem a casa da forma como é o que pode ser ajudado. Já que a Defesa Civil vai gastar esses 4 milhões, então que na média são 78 moradias, dá 50 mil para cada uma conta básica, né? Então aí assim, é uma coisa que se pergunta. Tem muitas famílias que dizem, não, eu quero, me dá o dinheiro que eu vou montar minha casa, eu vou financiar os outros 50 mil, vou construir uma casa com 100 mil reais. Agora, pelo que deu para entender aqui, que o Perim falou, não pode, tem que ser a casa, a pessoa tem que ou aceitar a casa de 39 metros quadrados, ou vai ficar sem, né? E não vai ter de outra forma para receber ajuda, como disse o Calfas aí agora, repetiu mais uma vez, e que vai ter que ser doações, vai ter que ser pessoas da comunidade se ajudando, e talvez aí, eu acho que foi toda essa contextualização que nós fizemos da FEME, que a FEME, muitos deles podem ter retornos, inclusive, para voltado a essas pessoas, né? Com devido respeito a todos os empresários, entidades que estão ajudando, as pessoas que estão ajudando, está todo mundo se mobilizando, né? Nós, lá no hospital, estamos pegando 34 pessoas que foram acometidas e também estamos fazendo uma ajuda de custo a essas 34 famílias, né? É a forma como as pessoas vão poder ir se virando. E não dá para ficar esperando muito dinheiro. Outra coisa que eu acho que até agora, com toda essa mobilização, já se passaram um mês, e que o momento mais instigante é o início da tragédia, né? Até agora, só ter arrecadado 260 mil reais, acho pouco, né? Acho que é um evento que foi divulgado a nível de Brasil e a nível de mundo, né? 260 mil reais, eu acho que é pouquíssimo, né? Como disse aquele cidadão que estava aqui sexta-feira, que se só a casa dele deu 400 mil reais, né? Se a gente pensasse dessa forma, 260 mil, tudo que foi arrecadado até agora, não daria. Então, outras formas que nós vamos ter que se mobilizar. E acho que a própria FEME pode se encaixar aí nesse processo, além de ressaltar o município e tal, colocar ele em evidência mais uma vez. Mas foi muito realista, eu acho, os deputados aqui. Eu acho que a gente não pode ficar com muita esperança e nós vamos ter que criar alternativas, vai ser nós aqui mesmo, né? Nós, eu digo, é a cidade, né? E não ficar muito dependendo de dinheiro da Defesa Civil, de Congresso e etc., etc., que vai vir dinheiro. Porque, pelo jeito, a comissão que esteve aqui vai ser maior do que o dinheiro que vai vir, né? Então, parece que a comissão vai fazer bastante barulho, mas pouco dinheiro, né? E, na verdade, lá na ponta, o que as pessoas precisam é dinheiro para reconstruir. Outro assunto que eu gostaria de colocar é em relação a fazer um requerimento, senhor presidente, convocando a nossa presidente do Conselho Municipal de Saúde, né? A dona Isabel. Eu acho que precisa ser convocado, porque o nosso secretário esteve aqui, nós fizemos um monte de questionamentos, fizemos um monte de discussões aqui, e parece que as coisas não avançaram. Estava vendo até hoje mesmo no jornal sobre a questão da UPA, que já está sendo licitada para a construção. Ora, nós mesmos aqui propomos que fizesse de uma outra forma, fizesse uma outra discussão, que nós, inclusive, participássemos, que a sociedade participasse, né? Por quê? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que a UPA é um equívoco aonde vai ser colocada a 350 metros da FEME. Então, eu acho que isso precisa ser melhor discutido, mesmo o projeto. O projeto não muda nada, a questão é a localização. Por quê? Porque, a partir do momento da implantação da UPA, não vai mais as pessoas poderem ser atendidas no Hospital São Paulo. As pessoas vão para a UPA. É só depois que elas poderão ser encaminhadas ao Hospital São Paulo. E isso, uma UPA localizada longe do centro da cidade, realmente vai ser um grande transtorno, principalmente em grande parte das pessoas que não têm carro. Como vocês viram, chamar bombeiro, que está sem ambulância do SAMU, é demorado, é lento, dá até para nascer em casa, né? Então, acho que é isso que as pessoas têm que fazer. Tem que fazer uma discussão. Como esse assunto da FEME está sendo discutido, por que não uma UPA, que é um assunto de relevância? Esse é assunto importante de saúde para ser discutido. E não como muitos outros bobagens que às vezes se coloca para arrumar intrigas com um ou com outras pessoas. Então, esse é um assunto de relevância, maior relevância hoje para o município de Xanxerê. Então, quero que venha aqui a presidente do Conselho e que ela nos diga como está sendo discutido, o que foi discutido, se o Conselho está capacitado para tomar essa decisão, e se não, aquilo que já foi proposto aqui, audiência pública. Foi falado aqui no assunto da FEME.
Ora, a realização da festa da FEME, quantas coisas, ideias interessantes aqui que partiram e que participaram. Achei bonito, cheguei em casa e falei para minha esposa, olha, a dona Ivone Cirino e a dona Cirlei deram um exemplo de maturidade. Elas disseram aqui, inicialmente nós não concordávamos, nós concordávamos com a posição do prefeito, nós achávamos que o prefeito tinha razão, a gente estava sempre participando daquelas discussões, mas depois, ouvindo a sociedade, ninguém as convenceu. A sociedade as fez repensar e trocar de ideia, e isso não é feio. A pessoa chegar e dizer, olha, eu acho que ouvindo todos esses argumentos agora, eu acho que poderia ser realizado, eu acho que tem possibilidade, que ninguém diz que vai sair ou não. Mas é isso que é bonito. Então, isso significa sabedoria, não é inteligência, isso é sabedoria. Então, o assunto mais importante hoje de saúde de Xanxerê se chama instalação de uma UPA. E onde que está sendo feita essa discussão? Em lugar nenhum. Então, por que os meios de comunicação não colocam? Vamos discutir uma UPA, vai ser milhões investido nisso. Lá ao redor da FEME. Aí esse assunto não entra na pauta. Aí um monte de bobagem entra na pauta. Agora, assunto como esse de relevância, não vi nem em jornal, nem na televisão, nem na internet. Por que não coloca esse assunto? Isso interessa aos 45 mil moradores. E não se coloca. Então, vamos chamar a primeira presidente e depois vamos abrir essa discussão para o município de Xanxerê discutir. Vamos colocar onde é que está esse tópico. Vamos ouvir a opinião das pessoas. Qual a implicação disso? Não é só mais uma construção. Não vai funcionar como pronto atendimento, que é mais uma porta aberta além da emergência. É completamente diferente a instalação de uma UPA no município. Monte de vantagens, mas um monte também de comprometimentos e compromissos que o município vai ter. Agora, esse assunto não vi na pauta, nem em jornal, nem na internet, nem em televisão. Vamos colocar esse assunto? Esse é o assunto número 1 para ser discutido hoje em Xanxerê. E não está na pauta. Me concede uma parte? Vereador Filap, gostaria de parabenizá-lo pelo seu pronunciamento. E Vossa Senhoria levantou novamente um ponto que eu considero crucial para a democracia, que é a questão da participação popular nas decisões mais importantes ou mais relevantes que a administração pública deve tomar. Não podemos nos esquecer que o prefeito, uma vez eleito, não significa que ele deve tomar decisões de forma unilateral ou sem, ao menos, dialogar com as pessoas que conhecem o assunto. E nessa questão da UPA, confesso a todos os demais colegas que eu não tenho opinião formada ainda, até porque eu não sou especialista no assunto, mas respeito muito o que Vossa Senhoria fala, porque Vossa Senhoria conhece o assunto. E se Vossa Senhoria alega que o melhor local para a instalação não é aquele proposto pela administração pública, eu sou obrigado a concluir que, no mínimo, nós devemos fazer uma audiência pública e chamarmos aqui os profissionais da área, os médicos e demais gestores, para que coloquem o porquê da instalação num ou em outro local, porque a população não pode ficar prejudicada. Se Vossa Senhoria diz que aquele não é o melhor local proposto, obviamente que nós devemos levar essa discussão para a sociedade, principalmente em relação aos profissionais da área, para que a gente tome a decisão correta. E só pegando um gancho ao exemplo que Vossa Senhoria destacou, na audiência pública que nós tratamos da feira, o próprio representante do Executivo, o Wildo Gerardini, disse que concordava com a realização da feira em outro formato. No entanto, eu li hoje, numa coluna de um jornal local, uma entrevista do prefeito na qual ele diz que é contra qualquer tipo de evento. Porque a FEME seria o evento mais importante, e se não fosse realizada a feira, outro evento não poderia ser realizado, porque aí diminuiria a importância do evento. Então, a gente não sabe bem ao certo qual que é a posição, e até porque no dia que foi anunciada a não realização da feira, a própria administração, está na imprensa, disse que outro evento poderia ser realizado. O representante do Executivo, todos foram unânimes aqui, o representante da SICS e de todas as demais entidades, de que o modelo atual da FEME estaria esgotado, que nós teríamos que repensar numa alternativa.
E aí que nós propusemos a constituição de uma comissão, inclusive o representante do prefeito sugeriu que o prefeito gostaria de participar da comissão. E, no entanto, hoje eu sou surpreendido com uma matéria no jornal, com uma entrevista do prefeito, na qual ele alega que é contra qualquer tipo de evento. Agora eu não sei mais o que pensar. Se o representante do prefeito falou uma coisa, o prefeito fala outra, enfim, acaba isso nos desestimulando. A sociedade como um todo está querendo abraçar a causa e o prefeito parece-me que já está torcendo contra. Então, essas situações, de fato, nos causam um pouquinho de perplexidade e espero e sugiro a Vossa Senhoria que convoque, quando eu me sentir sem saber o caminho a perseguir, a minha opinião não foi de ficar enclausurado ou ficar com dentro de quatro paredes questionando, lastimando uma decisão. Eu vim aqui nessa tribuna e sugeri a realização de uma audiência para que a sociedade desse a sua opinião. Então, acho que, em relação à UPA, a sociedade também deve ser convocada. E me somo ao que Vossa Senhoria disse e vamos ouvir de especialistas qual é a posição que eles têm em relação a esse assunto. Obrigado. Wilson. Se me permite uma pequena contribuição, em ambos os discursos fica bem claro o seguinte, nós estamos deixando, eventualmente, deixar passar batido a vontade das maiorias. Então, num primeiro momento, nós ouvimos as manifestações dos empresários, das pessoas que estiveram presentes aqui na ocasião da audiência pública para tratar da feira, manifestando interesse em que a feira ocorresse. A menos que eu esteja equivocado, eu não me recordo de um posicionamento contrário. Todos se posicionaram favoráveis, pelo menos à discussão, e eu acredito que, na mesma linha, a instalação do UPA deve ser tomada. Então, a questão da conveniência, quem serão os atendidos, quem é o público-alvo, qual é o critério que está sendo utilizado para a fixação deste ou daquele lugar. Conveniência, a praticidade no atendimento, qual que são os fatos motivadores dessa decisão. E também comungo da mesma sugestão do Biasus, que deveríamos convocar uma audiência pública para socializarmos a discussão. Bem, eu parabenizo a colocação do Flávio no sentido, são dois quesitos, né? A FEME já foi uma coisa, essa é outra, que nós devemos tirar, assim, bons exemplos do que foi aquela audiência pública para a construção da nova UPA. Mas eu vou voltar, Flávio, na minha opinião, da primeira discussão que houve aqui na Câmara em relação à construção da UPA. Eu não discordo do seu questionamento, nem do Biasus, nem do Wilson, de que fazer realmente uma audiência pública, daí sai o melhor resultado. Mas eu quero colocar aqui, enquanto pessoa, enquanto conhecimento que eu tenho de cidades de grande e médio porte, feito Ponte Serrada. Ponte Serrada, o hospital está aqui no final da cidade. Então, assim, eu concordo que a UPA seja feita, não precisa ser lá do lado da FEME, que seja no outro lado, mas que não seja muito no centro da cidade. Pode ser em outro bairro, pode ser em outro local, mas que os hospitais, todos eles, de todas as cidades que eu conheço, os novos, eles são todos mais retirados um pouquinho do centro. Por quê? Porque dá mais sossego, dá mais tranquilidade, a emergência chega mais rápido num local onde ele fica, não no centro da cidade, sim que ele fique mais retirado. Ali o socorro é mais rápido, é viável. E a minha opinião, Flávio, é que não precisa ser lá perto da FEME, mas também que não seja feito no centro da cidade, né? Que ele seja feito em qualquer outro lugar. E com essa audiência pública, tira todas as dúvidas, né, de toda a comunidade xanxerense. Mas eu continuo com a minha ideia
de que o hospital não deve ser feito no meio do centro da cidade, ou então bem próximo. Nós já temos o Hospital São Paulo, que também já está no meio da cidade. Ok, agradeço as contribuições. Perfeito, dona Cirlei. Acho que não tem isso. A gente tem que parar, discutir. Por quê? Porque vai vir mais pessoas, mais opiniões diferentes, e aí a gente chega à conclusão, dando de novo o paralelo da FEME. Então, já que é esse o caminho que nós estamos propondo, então vamos propor aí a questão da audiência pública na forma de requerimento, né? Indicação ou requerimento? Acho que pode ser até como requerimento, porque a Câmara tem legitimidade para promover a audiência pública em relação a isso. Não dependemos do Executivo para debatermos essa questão, né? Até para que a Câmara firme uma posição sobre o local onde a UPA deva ser instalada. Né? Não, vou fazer 2 requerimentos, porque em relação ao requerimento, que eu gostaria, então, que dessa convocação da presidente do Conselho Municipal de Saúde, e até para quem não sabe, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, entre aspas, manda mais que o secretário. O secretário é um membro do Conselho, a presidente não. A presidente, ela preside o Conselho. Ela tem obrigação de chamar reuniões, ela tem obrigação de discutir com as pessoas, ela tem que trazer todos os conselheiros, ela tem que trazer os temas. Não é mais. Depois que nós mudamos o regimento do Conselho Municipal de Saúde, aonde o presidente do Conselho não é mais o secretário municipal de saúde, a responsabilidade não é só bônus, né? Eu sou presidente agora do Conselho. Não, minha filha, você recebeu o bônus, mas vai receber o ônus. O ônus está totalmente acontece com a secretaria, trazer a discussão, provocar o debate, seja lá dentro ou fora dele. Então, eu gostaria de manter um outro requerimento, que é convocando a presidente, inclusive incluindo o tema da situação do concurso. Nós temos aí sabendo a falta de ginecologista, a falta de pediatra, a falta de clínico, nós não sabemos ainda a resposta de como que está essa situação, a presidente também tem que saber isso. Temos aquela questão da que nós colocamos aqui o requerimento, que é a compra dos exames, como é que foram feitos, né? Nós estamos recebendo uma informação que tem pacientes que não aceitaram ir para fora do município para fazer pela distância e estão indo nas clínicas particulares pagando os exames, uma vez com que a secretaria ofereceu que fosse lá fora, se não for ir lá fora, não aceitaria. Inclusive, hoje, uma senhora foi fazer de 83 anos, que tem que ter acompanhante, que não aceitou ir fazer o exame em Chapecó, resolveu pagar e fazer aqui. Então, essas pessoas que já têm pouco dinheiro ainda estão tendo que pagar esses exames. Então, que ela traga também essa discussão. A outra é como é que está sendo feita a questão da compra das cirurgias, né, em outros municípios. Né? Nós temos situações de Chapecó, nós temos situação de Abelardo Luz, de Faxinal dos Guedes. Como é que foi essa compra, onde que foi feita essa compra, quem foi que aprovou? Pois as compras do Hospital São Paulo nós tivemos que aprovar aqui. As outras que a gente sabe, pelo menos não passou por aqui. Então, que ela traga também esse tipo de informação. E a UPA, então, além da informação, é que a gente passe, então, a fazer a audiência pública. No mais, também dar os parabéns, Adrianinho, por essa iniciativa do deputado Pedro Czai, do Vinhati, justamente de trazer o curso de medicina. Sem sombra de dúvida, sou favorável, acho que é fundamental que tenha mais um curso de medicina aqui, e oxalá amanhã depois nós temos um curso em Xanxerê. Por que não? Né? Claro que hoje não teríamos essa condição, até porque o hospital teria essa condição hoje, porque há uma regra que precisa ter para cada vaga criado 8 leitos para esses estudantes estagiarem. Hoje nós não teríamos isso aqui em Xanxerê, né? Mas nós, em breve, teremos uma residência médica aqui em Xanxerê. Nós podemos fazer residência de obstetrícia, residência de cirurgia geral, residência de pediatria. Né? Nós podemos ter, já temos campo para isso, movimento cirúrgico e clínico da pediatria para fazer isso. Então, quem sabe, esse vai ser um primeiro passo. Vamos servir de recepção para esses estudantes de Chapecó e, quem sabe, amanhã, depois, daqui 5, 10 anos, nós possamos ter a Faculdade de Medicina também aqui de Xanxerê, que até mesmo porque a UNOESC, como já disse, vai investir na área da saúde, além da área de tecnologia, né? O presidente, naquela ocasião, nos colocou muito claro que é 2 áreas que vão ser prioridades, vai ser saúde e a área... Então, a área de saúde, como disse o presidente Utel,
né, nós poderemos, quem sabe, amanhã depois. Então, era isso, dar os parabéns a eles e dizer que, sim, nós precisamos mesmo, nós estamos aí percebendo a carência desses profissionais, não só de médicos, técnicos de enfermagem, de enfermeiras, enfim, todos os profissionais da área de saúde. Era isso, muito obrigado, peço desculpa pelo tempo. A palavra está com a bancada do PTB, vereador João Paulo Menegatti. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, vereadoras. Bem, quero aqui começar parabenizando aí as pessoas, né, que se envolveram para a liberação do curso aí de medicina, né, da Universidade Federal, a exemplo do Pedro Kizai, do Cláudio Vinhati, né, para a liberação do curso de medicina em Chapecó. Então, isso tem uma grande importância para a nossa região, para toda a região oeste de Santa Catarina e principalmente para os municípios como Xanxerê, né, onde se encontra um hospital de grande porte já. Então, isso se torna muito importante, onde vários desses profissionais, depois de se formar, ficarão por aí, ficarão na região, né? Então, isso vem a contribuir imensamente com a questão da saúde em nosso município e nos municípios aqui do oeste de Santa Catarina. Bem, sábado, sexta-feira, disse que teve a discussão na Câmara aqui, não pude participar, eu estava trabalhando, né? Estava reconstruindo aí, estamos 7 dias por semana na reconstrução das casas aí, então não conseguimos participar da reunião da Câmara e também não viria, não largaria o meu trabalho para vir aqui ouvir a conversa que a gente já sabe o que é, né? Ouvir discurso, somente discurso político, sem trazer nada, com o pires sempre vazio, só falando, né, disso ou daquilo. Então, não vale a pena. As casas prometidas, né, isso é recurso do governo federal, casas de 40 metros, que foram prometidas pela Defesa Civil, e é isso. E o resto foi as doações das pessoas, doações de todas as regiões, doações dos amigos, dos parceiros, né, que chegou até as pessoas. O restante é essa casa de 40 metros, só que, assim, os bairros que foram atingidos, tu pega o bairro Taca. Bairro Taca, a maioria dos terrenos, hoje está na faixa de 200 a 250 mil reais. Até 300 mil reais tem terreno, 400, de pessoas que foram atingidas. Bairro dos Esportes, tem terreno lá de 400 mil reais, tem terreno de 300 mil reais, 250. Não baixa disso. E o bairro Bortolom é a mesma coisa. O bairro Bortolom, se pega mais perto aqui da 27 de fevereiro, tem terreno de R$1 milhão. E daí tu acha que o cara vai botar num terreno de 300 mil reais uma casa de 40 metros para desvalorizar o terreno. Não vai colocar. Não vai colocar. Né? Então, que se disponibilize o dinheiro para essas pessoas, os valores, para que elas possam começar a construir o que elas tinham antes. Uma casa de 100 metros, 150, 80, 200 metros, conforme elas quiserem. Mas, assim, ninguém vai colocar uma casa, segundo informações, é uma casa de aço. Diz que é uma casa de aço, não sei, segundo informações, né? Vai botar em cima de um terreno lá, não sei se tem como ampliar ou não tem, né? Ampliações dessas casas. Casas moduladas, né? Então, assim, infelizmente, as pessoas não vão aceitar. Né? Tem algumas que vão aceitar para deixar um canto lá. Pode ter certeza disso, vão aceitar, vão deixar um canto do terreno. Pessoa com terreno de 300 mil reais, 350, 400, não vão botar uma casa de 50 mil reais em cima. Isso não tem nem
as pessoas que a Defesa Civil, ela pode ter noção dos valores, né? Mas oferecer para as pessoas uma casa de 39 metros para botar em cima de um terreno que vale R$400 mil, não tem noção. Obrigado, vereador. De fato, esse é um assunto muito importante. Eu acho que o mínimo que essas pessoas que anunciaram essas casas deveriam fazer é conversar com as pessoas que foram atingidas, porque, inclusive, teve o depoimento de um morador na reunião com os deputados, no qual ele relata que a casa dele tinha mais de 200 metros, que ele tem mais 2 filhos ou 3 filhos, e a esposa são 5 membros na família. Como que ele moraria numa casa de 40 metros quadrados? Então, é uma espécie de presente de grego. Eu acho que o mínimo que deveria se fazer é discutir com essas pessoas, e se elas não optarem pela casa, elas receberem um subsídio, né? Pelo valor equivalente àquela casa, até para que eles possam, e agregado a isso, poderia se disponibilizar a linha de crédito, com juro subsidiado, com prazo grande de carência para pagar, como existem financiamentos habitacionais para pessoas de baixa renda. Então, eu acho que o governo federal, não sei de quem partiu essa ideia, confesso a vocês, até peço aos colegas, se alguém sabe, se isso se trata de uma política difundida ou estabelecida em lei, ou se é uma proposta nova que os governos federal e estadual fizeram através da Defesa Civil, porque em âmbito municipal não partiu a decisão nesse sentido. Creio eu que seja uma sugestão da Defesa Civil Estadual. Então, concordo com Vossa Senhoria, essa questão deve ser revista, porque esse tipo de casa, na verdade, será apenas paliativo. Não vai resolver o problema das famílias e não vai devolver a dignidade dessas pessoas. Então, também sou totalmente contrário a essa proposição, a essa sugestão da Defesa Civil. Obrigado, vereador, pela parte. Bem, e também, no sábado, teve uma reunião no centro comunitário, né, onde esteve lá prefeitos, secretários e tal, e o prefeito foi muito infeliz na colocação dele, dizendo que se as pessoas quisessem a casa de 39 metros, queria, se não queria, não tinha nada. Né? Eu acho que, como prefeito, ele devia lutar para angariar recursos para poder reconstruir. Não lhe dizer, não, vocês querem isso, querem, não querem, não tem nada. Né? Então, ele foi muito infeliz na colocação dele, e foi vaiado, foi xingado por algumas pessoas, segundo os comentários que me falaram, né, das pessoas que estiveram lá. Então, é complicada essa questão, é muito complicado. E os financiamentos a juros zero, que existia, juros subsidiados, prazo para começar a pagar, isso não existiu, não existe ainda, e nem vai existir. Vereador João Paulo, o que Vossa Senhoria foi um dos que, naquela contagem de 78 casas que perderam tudo. O que existe? Acho que ninguém mais que Vossa Senhoria pode dar um testemunho para nós. O que, como atingido, nem como parlamentar, enquanto atingido, o que o senhor recebeu, ou promessa que vai receber? O senhor está vendo luz no fim do túnel? Até pela sua situação particular. Não, na realidade, sim. O que foi recebido, né, do poder público, nada. Nada. Foi recebido doações só das pessoas, né? Doações, aonde foi me repassado brasilite, foi me repassado tijolo, né, cimento, e algumas entidades doaram areia, né, um pouco de cimento também. Então, assim, fomos contemplados, né, com essa ajuda das pessoas, né, do poder público municipal, estadual, federal. Até hoje não teve nada, nenhuma ação, a não ser recolher o lixo da frente da casa, né, que vinha gente de todo que é lado, daí, caminhando tudo que é prefeitura, tudo que é lado, esteve aí ajudando. Então, a questão é muito complicada, e a questão do financiamento a juros zero, que foi prometido, isso não existe. Né? Isso eu fui procurar em todos os bancos e tal, e até agora não tem nenhuma linha de crédito a juros zero.
a juro de 1,8%, 2%, né, que é o juro normal, juro que corre normal aí para os atingidos. Então, é a mesma coisa tu ir pegar um financiamento sem problema nenhum. Obrigado, senhor vereador, pela parte. Apenas para contribuir no debate, porque há uma informação que nos é repassada nas reuniões, dos 2,8 milhões que foi adquirido cobertura, foi adquirido alguns materiais. Então, até para a gente tirar dúvida, sugiro aqui que a gente faça um requerimento e que seja informado dos 2,8 milhões anunciados, né, que passe para essa casa o relatório do que foi adquirido, do que foi feito com aquele valor. Que realmente veio para a Defesa Civil, e aí as segundas informações a gente tem, mas são extraoficiais, não vi nenhum documento, né, que foi adquirido alguns materiais. Então, que seja encaminhado também, né, vereador, para essa casa, essa solicitação. E, de outro modo, até a questão das casas, que a senhoria comentava, a Defesa Civil já tem implantado isso em alguns outros lugares, quando de calamidades públicas, quando alguns acontecimentos, né, é um projeto que já deve ter uma política consolidada, mas realmente, né, não atende aí a necessidade, a demanda das famílias xanxerenses, porque realmente é para dar o mínimo de dignidade possível para a família voltar. Agora, as famílias não aceitam porque realmente é a situação. Tem casas maiores, tem famílias maiores e não vão aceitar. Já está sendo ventilada a proposta do recurso, mas, como a gente falava, não se tem uma lei específica, algo que autorize o poder público a fazer essa questão do recurso. Mas está sendo ventilada também essa proposta de repassar os recursos, que seria de sobremaneira justo, né, para as famílias que não vão poder ter as casas, não vão aceitar as casas de 40 metros. Mas que também não pode dar esperança, né? É isso que a gente falava, e não pode dar esperança que vão receber esse recurso. Então, apenas para contribuir alguns questionamentos e, na sequência, o presidente encaminha o requerimento. Bem, vereador, eu acredito que os 2.800.000 até agora não teve liberação nenhuma, né? No Brasil, a burocracia é muito grande, né? E em 30 dias, infelizmente, essa burocracia não funciona em 30 dias, né? Ela é muito demorada. Então, essas casas da Defesa Civil devem ser esses, os 2.800.000, né? Essas casas que a Defesa Civil tá oferecendo. Tem muitas famílias, tipo em Ponte Serrada, que atingiu a casa, que tinha lá uma casa de 30, 40 metros, uma casinha de madeira, que essa vai compensar. Vai compensar. Pegou lá o interior, pegou um bairrinho, um bairro de pessoas carentes, aí compensa. Mas tu pega um bairro onde os terrenos valem de 300 a 500 mil reais, infelizmente, né, as pessoas não vão aceitar. Tu pega a casa, as casas que foram atingidas em nosso município foram casas, a maioria de casas boas, né, casas com valores altos. Os imóveis têm valores muito altos em Xanxerê. Então, foram atingidos a maioria de casas com valores muito altos. Então, dificilmente as pessoas vão ter uma linha de crédito. Se tivesse pelo menos uma linha de crédito para financiar esses valores, que pudessem pagar aí com 60 meses, 50, 60 meses, né, sem juro ou uma carência aí de 6 meses para começar a pagar, com juro de 1%, juro de poupança, aí sim, aí a coisa seria muito mais fácil de reconstruir. Mas, infelizmente, foi prometido, mas essas coisas não vieram até agora. Também quero falar um pouquinho aqui, a UPA, né? Acredito que a UPA tem que ser perto do Hospital São Paulo, senão nós podíamos levar a UPA lá para o Voltão, que de repente eles arrumam as estradas, né? Ficaria bom, porque aí a UPA vai para lá, arruma as estradas para passar as ambulâncias, daí fica bom, né? O asfalto chega lá, quem sabe o asfalto chega lá. Também quero falar um pouquinho da FEME aqui, né? A questão da FEME, que na outra FEME foi anunciado um lucro, né? Não me recordo de quanto que era esse valor. 300 mil. 300 mil reais. E não vai se fazer a FEME, né? Não vai se fazer no passado um lucro de 300 mil reais que poderia vir a contribuir com a nossa população.
Então, acredito que teria que ser feita a FEME de novo para ter um lucro ainda maior, né? Naquela época não foi cobrado a entrada, 5 dias, eu acho que foi, sem cobrar entrada, 6 dias, não sei. Sem cobrar entrada, deu 300 mil. Se for cobrada a entrada, dá R$1 milhão de lucro, né? R$1 milhão, mais, quem sabe, R$1 milhão ou R$1,5 milhão que essa casa dê. São R$2 milhões para ajudar as famílias que estão necessitadas no município de Xanxerê. Vereador, só um dado. Na última feira, 50 mil pessoas passaram pelo parque. Se fosse cobrado um valor simbólico de R$10 cada pessoa, nós teríamos 5 milhões de lucro. 5 milhões. Um valor simbólico de R$10, que eu acho que é um valor que todo mundo pode pagar. Então, assim, acabar com uma coisa que está dando lucro é complicado, né? E sem a prefeitura, infelizmente, a feira não funciona. E mais agora, né? Mais agora que se tem o presidente da Assembleia, né, como parceiro, como foi um dos deputados mais votados aqui no município de Xanxerê, se tem o presidente da Assembleia, se tem o governador do lado do prefeito, né, onde é fácil de arrumar verbas, né, verbas do governo estadual, verba da Assembleia Legislativa e verba dos parceiros, né? As parcerias que tem o deputado Gelson Merizio, né? As parcerias que tem o governador, as parcerias que tem o prefeito de Xanxerê, que o secretário da Fazenda, que está com a chave do cofre, que é xanxerense também, né? Nós, fácil, levantaria aí 2, 3 milhões de lucro, né? 2, 3 milhões que poderia, sim, ajudar toda a nossa população. Vereador Té. Senhor presidente, senhores vereadores, aí está a grande importância, Vossa Excelência sendo um dos atingidos, fazer uma pesquisa com os próprios atingidos, o que acham da realização da FEME ou não. E por que não, Vossa Excelência não ser, Vossa Senhoria ser fazer parte da comissão dessas pessoas para conduzir a FEME também? Aí já tiram, faz uma pesquisa com todos os atingidos, mesmo o senhor sendo um dos atingidos, vê o que a população que foi atingida se acha por bem realizar essa FEME ou não ser realizada, arrecadar fundos para ajudar os atingidos. Obrigado. Bem, eu também acredito que se a coisa está dando lucro, tem que continuar, né? A gente sabe que agora não é o momento nesses meses agora, que antecedem mais um mês, 2 meses, de escolher o presidente, de escolher as rainhas, né, de fazer toda essa questão. Mas, posteriormente, acredito que tudo possa voltar ao normal, né, e a festa possa ser realizada. Já que o lucro existe, né, foi comprovado na última FEME que deu lucro, né, quem sabe essa próxima possa dar um lucro ainda maior e vir contribuir com os cofres do município. A questão também da FEME, tiveram alguns secretários aqui na Câmara de Vereadores, né, alguns secretários da administração, estiveram aqui dando apoio para a questão da FEME, né, para ver que o prefeito está meio sem moral nas suas ordens, né? Está meio sem impulso, né, nas suas ordens que ele dá, porque os secretários estão apoiando uma festa onde tem vários empresários da nossa cidade apoiando, e os secretários também estão junto, né, apoiando a festa estadual do milho, né, contrariando até a ordem do prefeito municipal. A questão do dinheiro, Filap, que depositado nas contas, né? Eu acho que o povo ele não acredita mais, né? As doações, R$260 mil, né? Foram poucas ou foram bastantes, né? Mas o povo não acredita mais, porque quem sabe ele pensa que isso não vai chegar no atingido, não vai chegar no final, né?
Então, por isso, desse montante pequeno, né, de doações, mas grande porque é o seguinte, o povo está ajudando, os entes públicos não estão ajudando. Então, o povo, na realidade, está fazendo a sua parte. Mas, muitas vezes, ele não acredita que isso chegue até quem foi atingido. Por isso que está fazendo doações aí de materiais, né, de roupas, de utensílios, para que possa chegar realmente na mão das pessoas. Então, o povo que já foi atingido, que já teve as catástrofes em suas cidades, ele não, muitas vezes não chegou até ele esses recursos. Então, por isso que há um medo, né, dessas pessoas em fazer o depósito em dinheiro, com medo que esse dinheiro não chegue ao verdadeiro beneficiado, as pessoas que precisam ser beneficiadas. Então, era isso que eu tinha no momento. Muito obrigado. Encerrado o momento da palavra livre, inicia o momento da presidência. Inicialmente, comunico que assumi a presidência em razão da ausência do presidente Wilson, que foi representar a Câmara em evento da JCI. No segundo plano, entrego à Comissão de Constituição e Justiça os projetos que entraram na casa nesta data. Comunico também que na próxima quinta-feira, dia 21/5, após a sessão ordinária desta casa, faremos uma segunda sessão específica para apreciar o relatório do Tribunal de Contas relativo às contas da Câmara do ano de 2007. Solicito a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Chamada do dia 19 de maio de 2015. Adenilson Biazus. Presente. Adriano de Martini. Presente. Sirlei Menegola. Presente. Fernando Calfas. Presente. Fábio Filapi. Presente. Ivone Cirino, presente. João Paulo Benegatti, presente. José Alves de Quadra. Presente. Wilson Martins dos Santos. Ausência justificada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Lei número AJG 3.736/2015, de autoria do projeto de lei AJG 011/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parcerias visando a manutenção e preservação das praças e logradouros públicos da cidade. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei número AJG 3737/2015, de origem do projeto de lei número AJG 012/2015, que autoriza cessão de uso não onerosa de bens imóveis, que especifica e dá outras providências. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei número AJG 3738/2015, de origem do projeto de lei AJG 013/2015, que autoriza o Poder Executivo a outorgar permissão do serviço público do sistema de estacionamento rotativo controlado pago, denominado Zona Azul, e da outras providências. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação a dispensa da leitura integral das referidas leis. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei número 002/2015, de autoria do vereador Wilson Martins, que dispõe sobre a implantação de plano estratégico de segurança, de avaliação de risco e de evacuação dos edifícios que abrigam instituições de ensino no âmbito do município de Xanxerê e das outras providências. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 018/2015, que aprova o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, PMGRS, do município de Xanxerê e da outras providências. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 019/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Xanxerê e da outras providências. Em discussão,
Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número AJG 020/2015, que institui o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina como órgão de publicação oficial. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Comunico que passamos agora às moções e houve 2 moções verbais apresentadas em plenário. A primeira, pelo vereador Adriano, ao qual passo a palavra para que faça a redação da referida moção. Obrigado, senhor presidente. A referida moção, a moção de congratulações ao governo federal, ao presidente Dilma, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde, ao deputado Pedro Guizai e ao ex-deputado Cláudio Vignati, pela luta e conquista e pelo anúncio do curso de Medicina na Universidade Federal Fronteira Sul, as 40 vagas, que na data de hoje foi publicada a portaria nacional. Então, de congratulações, agradecendo o empenho dos deputados e também a inclusão no projeto aí estratégico do Ministério da Educação da região oeste de Santa Catarina, desse importante curso. Em discussão? Em votação? Os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Também fiz uma moção verbal na tribuna, no sentido de homenagear o secretário Neymar Brus Amarelo pelo grande trabalho que vem realizando à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com entrega de placa em sessão futura a ser realizada aqui nesta casa. Em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos constantes da pauta de hoje. Requerimento número 7/2015 do vereador Wilson Martins. Aliás, como o vereador Wilson Martins se retirou da sessão, o respectivo requerimento e as indicações por ele formuladas são retiradas de pauta e entrarão na próxima sessão. Também foi apresentado um requerimento verbal pelo vereador Flávio Filappi para que a Câmara de Vereadores convoque uma audiência pública para tratar sobre a localização, o local onde será implantada a UPA, né? É isso? Em discussão? Vereador Adriano. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui parabenizar o vereador Filappi por ter trazido novamente esse assunto, né, a segunda vez, ou terceira, que nós já tratamos desse assunto, e quero me somar às falas dos demais que também falaram na oportunidade. É importante, sim, ouvir a comunidade, ouvir os profissionais, né, ouvir as pessoas que estarão envolvidas diretamente, e até como sugestão, vereador Filappi, talvez que seja buscado um profissional, alguém de um outro município, que já tenha experiência quando da implantação das UPAs nos outros municípios maiores, como Chapecó ou Concórdia, para também trazer tecnicamente, né, a real possibilidade de se fazer esse trabalho, seja se fazer longe da cidade, ou mais próximo do hospital, ou no Bar dos Esportes, não sei. Mas que se tenha uma referência também de outros municípios, é claro que cada realidade é diferente, mas que se tenha uma base específica também. Porque existem alguns critérios do próprio Ministério da Saúde que devem ser levados em consideração, mas que também possa ser ouvido uma outra pessoa. Mas aqui registrar, vereador Filappi, está de parabéns essa iniciativa. E essa Câmara, senhor presidente, tem a obrigação, sim, de chamar essa audiência pública porque é de interesse da comunidade. Realmente, a decisão que for tomada, né, vai ajudar mais ou menos, né, as pessoas a poder se deslocar até a unidade de saúde, a UPA 24 horas, que foi tão debatido aqui no passado, que viria, não viria, que agora que está se concretizando, a gente tem a oportunidade de fazer todo o processo certo, sem atropelar e ouvindo a comunidade, que é o principal. Continua em discussão. Também para contribuir com o debate, vereador Filappi, eu acho que a Vossa Senhoria, por fazer parte da comunidade médica, poderia nos auxiliar com um estudo técnico em relação à posição que nós devemos adotar. Porque nós não estamos aqui para defender o nosso ponto de vista de uma forma dissociada daquilo que a coletividade pensa. E para que a gente possa orientar, nortear as pessoas a decisão mais adequada ao interesse coletivo, nós temos que nos basear, neste caso,
numa posição técnica sobre o melhor local, logisticamente, onde essa UPA deva ser instalada. Até porque me parece que a posição inicial dos especialistas nessa área seria de que a UPA deveria ser instalada no local próximo aos demais centros de saúde, para que a logística do atendimento seja mais dinâmica, seja mais importante ao paciente. Então, nós não estamos aqui para defender uma posição que atende à nossa vaidade sobre o local em que essa grande obra, essa importante obra deve ser instalada. Nem da vaidade do secretário, nem a vaidade do prefeito, e muito menos a de Vossa Senhoria, que eu tenho certeza que a vossa posição não é de acordo com vaidade, é questão de critério técnico, e nós gostaríamos que Vossa Senhoria trouxesse, ao mesmo tempo que nós iremos convocar, já falei com o presidente, e ele me colocou que na primeira semana de junho esta audiência já deve ser convocada, para que a gente decida, ou aponte, ou dê a nossa posição quanto antes, até porque depois que houver a definição sobre o local, aí não adianta, ou de pouco adiantará a nossa posição em relação a esse assunto. Então, já fica o alerta aqui para a líder do governo, que possa comunicar ao executivo de que não tome uma decisão definitiva antes de nós discutirmos esse importante tema aqui na Câmara de Vereadores. Então, nesse mesmo momento, também, vereador Kalfas, destaco que a Câmara está assumindo o protagonismo que deve existir em relação a um poder tão importante que é aquele que, de fato, representa a população. Nós não podemos nos omitir de dar nossa opinião, de discutir, porque os atos que o Executivo e o Poder Público praticam, de um modo geral, têm reflexo, e muitas vezes, para o restante da nossa existência. Então, parabéns por essa iniciativa, e tenho certeza que logo em seguida a presidência irá convocar essa audiência. Continua em discussão? É importante, vereador Filap, colocar, vereador Bezos, que evidentemente tem que ser uma decisão exclusivamente técnica, ela não pode ser de outra natureza, né? Por isso que o Ministério da Saúde, quando ele contempla um determinado município, uma UPA, não é por critério político, né? Ele não chega lá e diz, Xanxerê, os caras são meus parceiros, são meus amigos, o prefeito é um cara legal, veio aqui, falou comigo e tá ok. Não é assim. É um critério técnico. Ela passa por um estudo regional, ela faz parte de uma rede regional, ela passa por um estudo estadual e depois ela vai para nível federal. Então, é uma discussão técnica, né? O que cabe ao município? Cabe ao município a localização. Mas lá, nos critérios do Ministério da Saúde, ele é muito claro aonde é que ela tem que ser instalada, qual é os critérios do local, né? Então, é esses os critérios número 1 que nós temos que levar em consideração. Não pode ser o critério, mas o único terreno que eu tenho disponível é em tal lugar. Porque senão nós podemos fazer, como o vereador João Paulo falou, então vamos instalar lá no Voltão, né? Não, tem que ser critério técnico. Aqui ninguém é a favor ou é contra por critério político, né? Longe disso, né? É só, e eu quero destacar da grande importância de nós, na coletividade, discutirmos isso, porque vai mudar o fluxo de atendimentos do município de Xanxerê. E isso, como disse o vereador Adriano, para melhor ou para pior em muitas circunstâncias. Como a dona Cirlei falou, hoje eu tenho um posicionamento que eu acho que poderia ser desta forma, mas eu vi tecnicamente isso. Como foi levantado o vereador Adriano falou, de repente trazermos uma pessoa de fora, onde já tem implantado mais do que uma UPA, 1, 2, 3, de repente Chapecó, Concórdia, pode ser, né? Mas assim, é uma decisão coletiva, porque vai interferir seriamente no atendimento do município de Xanxerê. Se fosse como é hoje no pronto atendimento nosso municipal, que é aberto, qualquer pessoa pode ir lá, ou tem a emergência do hospital e qualquer pessoa pode chegar lá, não importa se ela está com dor de barriga por verme ou se ela está infartando, que entra hoje na emergência do hospital. Inclusive, aliás, tem um estudo que 80%, isso é dados de Xanxerê, do estado do Brasil, 80% das pessoas que hoje estão sendo atendidas nas emergências dos hospitais não precisariam estar lá nas emergências dos hospitais. Isso é dado técnico.
Elas deveriam ser atendidas, então, nas unidades de saúde ou então até nos pronto-atendimento, mas não em emergências de hospitais regional como é o nosso, né? Então, é isso que é a questão. É trazer essa discussão, porque a hora que nós implantarmos a UPA, nós não vamos mais atender no Hospital Regional São Paulo, por questão de lei, não é daí de gosto, essas pessoas todas que hoje vão ser atendidas lá no Hospital São Paulo. Por uma questão de lei, o hospital não pode. A pessoa chega, mas eu estou morrendo de cólica. Não pode, você vai primeiro na UPA. Mas o cara está passando Primeiro tem que ir na UPA, ele vai seguir um fluxo. Quem é que vai aportar na emergência do hospital? Vai aportar as pessoas encaminhadas da UPA de Xanxerê, vai aportar as pessoas encaminhadas de São Domingos, de Faxinal, de Ponte Serrada, de Xaxim, as pessoas que ligaram para o médico, que mostrou a causa do problema de lá, que não pôde ser resolvido e vai ter que ser encaminhado à emergência do hospital. Então, não vai mais ser hoje. Então, esses quase 5.000 pessoas hoje por mês que são atendidas na emergência do hospital, boa parte dessas pessoas que são de Xanxerê não vão mais poder ser atendidas lá. Então, por isso que vai mudar. É diferente se fôssemos pegar o pronto atendimento que nós temos hoje e só equipá-lo. Ou seja, ele não faz parte de uma rede de saúde. Ele simplesmente é mais uma unidade de saúde. Com talvez lá tivesse ultrassom, raio-x e laboratório, basicamente. Mas ele seria mais uma unidade do município. Só que na hora que nós vamos entrar numa rede, dona Cirlei, não é mais assim. Muda na legislação a responsabilidade do hospital para com a população xanxerense. E é por isso que eu acho que o assunto, então, tem que ser discutido com mais profundidade e com mais gente. Para a gente ter certeza que é isso que a gente quer, aonde, como, de que forma, como que a gente vai fazer. Por isso a importância e por isso o assunto que eu acho que é o mais adequado é a audiência pública. Ainda em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vossa Senhoria, vereador Filapes, se não me falha a memória, também falou sobre a convocação de uma pessoa da área da saúde para vir a esta casa. A convocação da presidente do Conselho Municipal de Saúde, trazendo informações da própria discussão da UPA, da questão da compra das cirurgias eletivas em outros municípios fora de Xanxerê, sobre a compra de exames de alto custo fora do município de Xanxerê, e a situação dos profissionais do concurso, em que ponto, em que pé que está. Quantos foram chamados, quantos profissionais, se estão sendo chamados outros, se não foram atendidos, né? Porque queixa que a gente ouve todo dia. Então, teve um concurso, é isso que a gente quer saber, em que ponto que isso se encontra. Em parte, nós fizemos um requerimento numa sessão passada, né? E até hoje não houve a resposta, vereadora Cirlei. Tá, eu procurei junto ao secretário do Poder Executivo e essa resposta até a minha secretária procurou lá ao setor competente e o senhor Nédio, que é o secretário da Saúde, que deve dar essa resposta. Acredito que para a próxima sessão, sexta-feira, teremos a resposta em mãos. Vereador Também da compra de exames, que foi nos pedido, da locação da unidade lá em cima, do novo posto de saúde, e o que mais? Tinha mais alguma coisa? São 3 itens da saúde. Enfim, que já foi buscado junto ao Executivo, mas não é ele que compete. Então, já foi buscado junto ao secretário de Saúde, e ele vai nos passar na próxima reunião. Todos vocês terão em suas mãos a resposta do secretário da Saúde em relação a isso. Então, vereador Adriano? Bem, senhor presidente, apesar das informações que são bem-vindas, mas o mérito da convocação creio que seja importante. Também tendo em vista, para a gente também avaliar se realmente, porque o Conselho de Saúde, como o vereador Filapes falava, está acima, é soberano. Então, para a gente também saber se realmente estão sendo repassadas informações e discutidas internamente no Conselho Municipal de Saúde como devem ser. Essas matérias que são importantes, como é o caso também da UPA 24 horas, vereador,
se passou por uma discussão dentro do Conselho. Creio que seja esse o papel, do Conselho, poder passar essas informações para nós também vermos se realmente está desempenhando o seu papel e se não há aí, de repente, uma distorção, às vezes, informações que a Secretaria define uma coisa e o Conselho, às vezes, não sabemos disso, mas que realmente seja esclarecido esse posicionamento e qual é o papel do Conselho hoje na política da saúde no município. Vereador, apenas uma sugestão, como o conteúdo do requerimento é bastante extenso e não somente se refere à convocação dessa profissional para vir aqui e trata também da questão da nomeação de funcionários que foram aprovados no último concurso público, eu sugiro, se Vossa Senhoria concordar, que nós possamos aproveitar a oportunidade e endereçar também o requerimento ao Executivo que nos passe qual o cronograma estabelecido sobre a nomeação dessas pessoas que foram aprovadas em concurso público e também não só na área da saúde, em todos os segmentos, porque se foi feito concurso, acredito que é porque, de alguma forma, se imaginava a necessidade das respectivas contratações. E o que me preocupa é que, até o presente momento, nós não tivemos ainda uma sinalização do Poder Executivo em relação à reposição dos servidores. Nós já estamos na época propícia para esse tipo de discussão e, até o presente momento, ainda nós não tivemos uma posição do Executivo sobre a reposição, se ela vai ser dada, como que ela vai ser dada, se tem alguma previsão para aumento real, se não tem alguma previsão em relação ao aumento real, porque há muito tempo que os servidores não recebem aumento real aqui em Xanxerê. Então, se Vossa Senhoria permitir, eu também gostaria que nesse requerimento fosse contemplado também esse aspecto que eu acabei de destacar, que eu acho importante e que tem reflexo muito diretamente na área da saúde. Não só concordo, como assim, nós já tivemos aqui, o secretário da Assistência Social esteve aqui dizendo que ele estava precisando de pessoas, o secretário da Educação já esteve aqui dizendo que precisava de pessoas, o secretário da Agricultura esteve aqui dizendo que estava precisando de pessoas, inclusive a inoperância de parte das máquinas era por falta de pessoas. Então, eu acho que é oportuno, nós sabermos se está sendo chamado algumas pessoas para essas funções, Então, se outras, não só da saúde, mas das outras áreas também, houve já contratações ou não. E até porque, vamos lembrar, nós tínhamos definido, vereador Calfas, um cronograma para que outros secretários também viessem aqui. Alguns deles ainda não vieram, então o secretário da administração teria que ser chamado quanto antes para vir aqui, porque tem muitos assuntos. Essa questão do tornado, por exemplo, passa diretamente pela Secretaria de Administração. Então, em seguida, a presidência da Casa também vai retomar aquilo que já foi aprovado pelos vereadores, no sentido de, nas próximas sessões, marcar ou convocar os secretários municipais para que venham explanar sobre os assuntos da respectiva pasta. Então, continue em discussão. Apenas para finalizar e contribuir na tua informação, amanhã haverá Assembleia dos Servidores e parece que foi formalizada já uma proposta, não tenho conhecimento qual a proposta, mas amanhã haverá a Assembleia dos Servidores, inclusive vai ser aqui nessa casa. Então, provavelmente, já na próxima sessão, a gente já tenha já em mãos, ou já estará sabendo da proposta que foi formalizada pelo Executivo. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Também houve um requerimento verbal do vereador Adriano em relação à destinação dos recursos públicos que o governo federal acabou anunciando a liberação para as famílias atingidas. Seria isso, vereador, ou tem mais alguma complementação a ser feita? Isso, senhor presidente, apenas para complementar, que seja endereçado à Defesa Civil Estadual, que está gerenciando esses recursos, para que nos preste, faça uma prestação de contas, se não for detalhada, mas de forma genérica, para realmente dirimir essa dúvida. Se os recursos foram investidos na compra de materiais ou se não foram, porque há duas informações e a gente precisa tomar também, ter a informação correta para passar para a comunidade. Então, que realmente encaminhe essa casa a essa informação. E nesse contexto também se houve a aplicação de recursos do Poder Executivo Municipal, da Prefeitura Municipal, porque o vereador Calfas acabou levantando, o vereador João Paulo confirmou que até o presente momento as famílias só receberam donativos e auxílio de
proveniente das doações que particulares fizeram, ou seja, ajuda humanitária. Então, é bom que a Prefeitura nos esclareça se ela destinou algum recurso e para que foi, para quem que foi, enfim, para que a gente tenha uma noção exata do que o poder público já fez. Continua em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações constantes da pauta de hoje. Indicação 71/2015 do vereador Fernando Calfas para que a SDR de Xanxerê, junto com o governo do estado de Santa Catarina, analise a possibilidade de instalar um radar meteorológico em nosso município. Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovada por unanimidade. Indicação 72/2015 do vereador Adriano Martini para que o Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, realize a manutenção e colocação de grade na boca de lobo da rua Frederico Constant, esquina com a rua Cruz de Souza, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Em discussão, vereador Adriano. Senhor presidente, senhores vereadores, atendendo a sugestão da comunidade, também as proximidades da casa da Margângela, existe um problema com a boca de lobo, é simples de resolver, mas que há o risco aí de crianças que acabam, é próximo da escola, do colégio, que tem uma escola municipal, né, do lado, é bem próximo, a creche, né, que era escola, foi transformada em creche, então está correndo o risco aí de alguma criança cair nessa boca de lobo. A vizinhança já acabou colocando alguma sinalização, mas que seria urgente aí encaminhar, vereador Silei, ao executivo aí para poder solucionar esse problema, que creio com 1 hora de trabalho nem isso vai estar resolvendo. Continua em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão e marco a próxima sessão ordinária para o dia 21 de maio, às 18h30, aqui na sede da Câmara de Vereadores. Boa noite a todos.